Fala pessoal, mais um episódio aqui do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler Mateus 11. Mateus 11 que fala de Jesus pregando nas cidades, fala sobre João, né, Batista. E também fala bastante coisa assim sobre aqui Jesus fala sobre Jesus sendo o salvador dos humildes e fala de vir até ele, né? Lembrando que esse negócio de vinde a mim, Jesus fala para os seus, né? Jesus fala para os seus, ou seja, ele é um versículo, se fosse trazer para hoje no pé da letra, não é para descrente, é para nós, que se dizemos crentes, que se dizemos pessoas de Deus. Então vamos começar aqui essa leitura, porque hoje está muito massa. E vamos ler a Bíblia esse ano aí. Amém? Você que não estava tendo tempo, vamos lá, que eu tô te motivando a ler. Eu tô aqui gravando isso aqui em janeiro, você vai ver isso aí só em abril. Hoje é dia 11 de janeiro para mim aqui, talvez para você já seja dia 25 de abril ou 23, eu não lembro o dia que vai cair esse episódio aqui, mas bora lá. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no carcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. O evangelho, lembrando aqui, ó, que evangelho, essa palavra evangelho vem de Isaías 61, versículo 1. Em Isaías 61, versículo 1, diz assim, ó, Isaías 61, versículo 1 diz assim, ó: O Espírito do Senhor Deus está em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação do cativo e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, voltando aqui agora para onde a gente estava, é aquela coisa, o ano aceitável do Senhor, o Evangelho, ele é a boa nova de Jesus Cristo. É uma mensagem, é a boa nova. É uma notícia boa, que nós estávamos presos em nossos pecados. Mas Jesus Cristo resolveu nos libertar do pecado, morrendo naquela cruz. E pregar o ano aceitável do Senhor, a vingança do Senhor. Ou seja, Jesus nos lavou pelos seus pecados, acabou com o império das trevas. E um dia ele vai voltar e vai acabar com o império do anticristo, destruindo esse império e se assentando em Jerusalém para governar as nações. Nós seremos coroados, nós teremos uma coroa. Em vez de tristeza, nós teremos uma coroa, porque Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu e eu estarei com ele e você também vai estar. E nós estaremos cantando a ele que digno é o Cordeiro de receber toda a nossa honra e louvor. Amém? E nós estaremos com Jesus e vai ser maravilhoso. Porque eu, um pecador, você é uma pecadora, um pecador, agora nos transformamos em pessoas santificadas pelo sangue de Jesus Cristo, pelo cálice da nova aliança. Amém? Olha só, versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não se achar em mim motivo de tropeço, ou seja, né, permanecer firme. Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Quem saíres a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, quem saísses a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saísses? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Que profeta? E este é de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparar
preparará o teu caminho diante de ti. Essa passagem de preparar o caminho diante de ti está lá em Malaquias 3, versículo 1, que fala mais ou menos isso aqui também. Fala assim, ó: eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente verá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, versículo 3, 1. Ou seja, já em Malaquias já estava dizendo de alguém que ia vir preparar o caminho. E esse alguém que veio preparar o caminho era João Batista. João Batista veio preparar o caminho, ele veio preparar o caminho, depois dele veio Jesus. Amém? E versículo 11 diz assim, ó: em verdade vos digo, entre os nascidos da mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Por que quem é menor no reino dos céus é maior do que ele? Porque a partir de João Batista, nós estamos na nova aliança em Cristo. Então, o menor da nova aliança, ele já é maior do que João Batista, porque João Batista foi um dos últimos homens da antiga aliança. João Batista estava na antiga aliança, então todo homem nascido na nova aliança, ele é maior que João Batista. E João Batista é menor que todo homem nascido na nova aliança, porque ele está na antiga aliança. Amém? E o sacerdócio da nova aliança, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Amém? Vamos lá. É por isso que está escrito aqui, ó: em verdade vos digo, os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Por causa dessa questão aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se os que quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E Elias está lá em Malaquias 4, versículo 1, Mateus 17, 10, Marcos 9, 11 ao 13. Mas lá em Malaquias 4, 5 diz assim, ó: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias é um livro maravilhoso, gente. E as pessoas só usam ele para falar de dinheiro. Dinheiro, na verdade, o versículo está falando de colheita lá em Malaquias. Mas está falando do casamento, de como administrar as colheitas, que agora na nova aliança é o dinheiro. E fala do dia do Senhor. E antes do dia do Senhor, Deus vai mandar alguém para preparar o caminho. Aí vai vir Jesus. E depois escatologia. Malaquias é aquele livro que fala sobre isso. Mas vamos lá. E eis que quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritaram aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um comilão, ou um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então as pessoas ouviram João Batista vir, ouviram Jesus vir e não reconheceram Jesus, mas a todos aqueles que reconhecem, ele dá a vida eterna. Amém? Essa é a promessa de João 3,16 e 17. E versículo 20. Ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, Jesus veio, fez muitos milagres, mas muitos não creram. E não creram em Jesus nem nos milagres dele. E aí que está a grande questão. Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que naquelas cidades que não creram em Jesus. Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, quem tem que vir a Jesus tem que conhecer o Pai. E quem quer conhecer Deus, o Pai, tem que conhecer o Filho, Jesus Cristo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então eu tenho que me relacionar com o Deus Filho para conhecer o Deus Pai, que são um só. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus e os três são um. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. O Filho não é o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito, mas os três são um. E um, por quê? Porque é Deus. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o fardo de Jesus é leve, e esse versículo aqui está falando com pessoas que conhecem Jesus, mas que muitas vezes têm um fardo pesado. E eu quero orar com você se você sente que na sua vida há um fardo pesado, porque Jesus Cristo é aquele que, segundo esse texto, quer trazer o fardo leve para mim e para você. Amém? Pai Deus, obrigado por essa pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo aqui no YouTube, e está assistindo talvez no Spotify, que está conhecendo essa live, essa série aqui do Nosso Deus Não Está Morto. Pai, que essa pessoa seja abençoada em toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e que essa pessoa possa ter um encontro genuíno com o Espírito Santo, um encontro genuíno com a Tua Palavra, e conhecer Cristo Jesus, aquele que é o nosso único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Assim seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, e que Teu reino alcance cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Até amanhã, valeu.